Olá, boa noite. Nesta noite iremos viajar no mundo da literatura. Vamos falar do clássico americano One Flew Over the Cuckoo's Nest, ou Um Estranho no Ninho. Iremos falar dos seus principais personagens, como Randall McMurphy e a enfermeira Rachel. Vamos falar também de alguns aspectos da obra e sobre o autor. Fique conosco e aproveite essa viagem. Um Estranho no Ninho é um clássico da contracultura americana que retrata os psicodélicos dos anos 60. O romance de Ken Kesey é inspirado em suas próprias experiências quando participou de pesquisas com drogas psicoativas em um centro psiquiátrico da Califórnia. Ele é protagonizado por Randall Patrick McMurphy, um preso que escapa da condenação fingindo-se de louco. McMurphy é então internado em um hospício, sob a tutela da sádica chefona, a enfermeira Rachel, que comanda os internos com suas rigorosas sessões de terapia e eletrochoque. Aos poucos, McMurphy percebe que o hospício pode ser muito pior que a prisão, nesse novo universo cercado de pacientes inseguros, ansiosos e constantemente dopados. Pessoas que buscaram refúgio da sociedade em um hospício. Então agora vamos falar da enfermeira Rachel, uma pessoa calma, mas não brinque com ela. Vamos ver o que ela tem a nos falar. Boa tarde, meu nome é enfermeira Rat. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa entrevista, assim como eu sou muito feliz no meu trabalho no hospital psiquiátrico, onde eu trabalho há muito tempo. É uma grande responsabilidade trabalhar com os pacientes psiquiátricos e é um hospital onde a gente tem mais de 18 pacientes. Nada que acontece é decidido sem eu estar junto, sem a gente conversar. Minha palavra tem muito valor e eu gosto das coisas certas, organizadas. Eu gosto de muito respeito. E aqui a gente tem os pacientes que a maioria eles moram aqui porque não tem como eles viverem em sociedade, né? Por causa do seu comportamento difícil, não tem como estarem junto das suas famílias, das pessoas na sociedade. Então eles vêm morar aqui e eles gostam. Alguns são presos que não têm condições de estar nos presídios e ficam aqui sob custódia para serem avaliados e para saber o que eles têm. Assim como o McMurphy, um presidiário que veio para cá para ser avaliado pelos médicos, para ver realmente a sua doença. Ele foi um paciente que causou muito agito aqui no hospital, mas ele ficou aqui por muito tempo. Todos os outros pacientes começaram a criar uma relação com o McMurphy de amizade, de ficar no coletivo juntos. Até que McMurphy fez uma grande orgia no hospital. Ele de madrugada levou umas mulheres para dentro do hospital e junto com o guarda fizeram uma festa dentro do hospital. Foi uma grande bagunça. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, estava aquela grande orgia, aquela bagunça, os pacientes todos jogados pelo chão, garrafas de bebida e as mulheres. Até que pedi que todos retirassem todos dali e contassem todos os pacientes. E elas contaram um por um. E estava faltando um paciente. Então eu disse, vai, procure em todos os quartos. E lá estava ele, Lily Bibbit, um paciente tão comportado, lá estava ele, uma mulher, passou a noite com ela. A mãe dele, uma grande amiga minha. E eu disse a ele, Lily Bibbit, vou ter que dizer para sua mãe, não tem como, você não se envergonha de ter passado a noite com uma mulher? E ele não aceitou que eu falasse para a mãe dele. Dali, levamos ele para a sala
para que ele fosse consultado com o médico. Porque ali, quando o médico consultava, sabe, ele dava o tratamento correto, né? Para os pacientes. Quando os pacientes desobedeciam. Então, Lily Bibbit, ao esperar lá com um copo, se suicidou. Foi uma grande tristeza no hospital. E aquilo gerou uma grande raiva em McMurphy, que veio em cima de mim, no meu pescoço, e tentou me matar, sufocando. Quase me matou. Realmente, um trabalho bem difícil meu. Dali, levamos os pacientes para cada um ser feito o seu tratamento por todo aquele momento que aconteceu de rebeldia deles. Mas os tratamentos são os melhores tratamentos que nós temos. Tratamento de eletrochoque, quando eles ficam muito agitados, lobotomia, são os tratamentos que são necessários para o paciente psiquiátrico. E é o melhor tratamento. Então, McMurphy, ao fazer isso para mim, ele também teve seu tratamento. Ele foi levado para consulta e teve o seu tratamento devido. É assim o trabalho no hospital. Um trabalho muito difícil, mas que eu amo muito. Muito obrigada. Esta obra de Cussey critica e expõe a exploração humana que acontecia nos institutos de pesquisa sobre a mente e o comportamento humano e os princípios de cada indivíduo. King Cussey referência no movimento de contracultura dos Estados Unidos na década de 60, no mesmo momento onde acontecia a Guerra do Vietnã e o surgimento dos movimentos de contracultura, como o movimento Beat e o movimento hippie, que defendia o antimaterialismo, fim das guerras e acreditavam que a paz e o amor podiam ser espalhados através da expansão da mente e do uso de drogas psicoativas como o LSD. Temos mais um entrevistado na noite de hoje. Um estudante de letras irá falar sobre Randall McMurphy, sua atuação na obra e no filme. Então, falar um pouco sobre o livro do Ken Kesey, né, Um Estranho do Ninho. Além do livro, também foi feito o filme, né, com o ator principal Jack Nicholson. O livro particularmente é tratado num hospital psiquiátrico. Aqui no Brasil, parecido com isso, existem os hospitais de custódia, né? São locais para internamento de pessoas com problemas psiquiátricos e também para presos, né? Por isso que se chama hospital de custódia. Tem algumas pessoas que estão lá por internamento, que voluntário, internamento, eu não lembro o nome agora como se fala, quando a família entra com ação para internar a pessoa, né? E outros são presos, né? Que são considerados presos que têm problemas psiquiátricos. Já visitei um lugar desse, não é muito alegre, podemos dizer assim. E no livro ele fala sobre o R.P. McMurphy, né, que no filme é interpretado pelo Jack Nicholson, né? Então o McMurphy, R.P. é Randall Patrick McMurphy. Ele é um preso que ele diz que tem problema psiquiátrico e então ele é enviado para esse hospital para ficar mais tranquilo, né? Ele acha que esse local vai ser melhor do que a própria prisão, né? O crime dele na cadeia é o crime de estupro. Ele confessa que estuprou uma garota de 15 anos, mas ele disse que foi com o consentimento dela, mas mesmo assim, né, foi preso, como deve ser. Então, o filme, o livro e o filme também, né, de 74, eu acho o filme. O livro ele foi feito na época da contracultura, né? Então, o que acontecia naquela época nos Estados Unidos? É o final da Guerra do Vietnã, movimento hippie, né? Então,
O McMurphy ele é um exemplo desses jovens da época. O McMurphy ali na obra ele tem 38 anos, né, então já é um adulto. E nesse hospital psiquiátrico ele vai passar bastante trabalho. Ele chega lá, ele tenta ir de contra ao sistema, né? Ir de encontro ao sistema, que existe uma enfermeira-chefe, a enfermeira Mildred Ratched. Ela é uma enfermeira bem sádica e ela faz um inferno na vida do McMurphy. O McMurphy tenta fazer os internos, ali, os colegas dele, a se voltar contra o sistema, mas ele até de fato ele consegue fazer isso, ele consegue tirar o pessoal dali, ele começa a fazer pequenos crimes ali dentro, né? Ele furta o veículo de transporte dos presos, dos internos ali, leva eles para pescar, faz bagunça, faz festa ali dentro, destrói todo o ambiente. Daí por essas coisas que ele faz ali, ele é submetido ao verdadeiro tratamento que existia na época, né? Tratamento de choque, né? Que é como fosse uma tortura, né? E outras coisas a mais. Ele é espancado pelos seguranças do hospital, né? Ele faz bastante amigos ali, se torna amigos, ele vira um ícone para os colegas dele ali, e a enfermeira Mildred, ela fica muito revoltada com isso também, então ela transforma a vida do McMurphy ali um inferno. O final do livro é um final inesperado, a gente fica até um pouco... A gente não aguardava o que aconteceu, não vou contar spoilers, porque o livro é muito bom, vale a pena ler. Inclusive a Netflix está fazendo agora uma readaptação desse livro, 45 anos depois do lançamento do filme. Agora a Netflix vai lançar uma série com o nome da enfermeira ali, né, Ratched. Vai ser ensinado pela Sarah Paulson, muito legal, eu gosto bastante dessa atriz. Ela interpretou talvez American Horror Story, que é uma série muito boa, e o mesmo diretor, então vai ser sucesso. Voltamos então, vamos agora diretamente aos Estados Unidos com a nossa correspondente Vanessa e vamos ver o que ela tem a nos falar sobre o autor desta obra tão maravilhosa. E seguimos falando da vida desse talentosíssimo escritor que, sem sombra de dúvidas, deixou sua marca e influência na história da literatura estadunidense. Kenneth Elton Kesey nasceu em La Junta, no Colorado, no dia 17 de setembro de 1935. Ken Kesey, como era chamado, foi um escritor americano conhecido pelo seu romance, chamado aqui no Brasil de Um Estranho no Ninho, de 1962, que foi inspirado nas suas próprias experiências quando trabalhou num hospital de veteranos. Ken Kesey foi um romancista, ensaísta e figura contracultural americana. Ele se considerava um elo entre a geração beat dos anos 50 e os hippies dos anos 60. Apesar de ter nascido em La Junta, no Colorado, Kesey cresceu em Springfield, no Oregon, graduando-se na Universidade do Oregon em 1957. A convite do vizinho de Perry Lane e estudante de graduação em psicologia de Stanford, Vic Lovell, Kesey se ofereceu para participar do que acabou sendo um estudo financiado pela CIA, sob a égide do projeto MKUltra, um programa militar altamente secreto no Menlo Park Veterans Hospital, onde trabalhou como auxiliar noturno. O projeto estudou os efeitos das drogas psicodélicas, particularmente de drogas como LSD, psilocibina, mescalina, cocaína, AMT e DMT. Kesey escreveu muitos relatos detalhados de suas experiências com essas drogas, tanto durante o estudo quanto nos anos de uso privado de drogas que se seguiram. O papel de Kesey como uma cobaia médica, bem como sua passagem por um hospital de veteranos, o inspirou a escrever One Flew Over the Cuckoo's Nest, ou Um Estranho no Ninho, como é chamado aqui no Brasil. O sucesso deste livro
bem como a demolição das cabines de Perry Lane em 63, permitiu que ele se mudasse para uma casa de toras em La Honda, na Califórnia, um vilarejo rústico nas montanhas de Santa Cruz, a 25 quilômetros a oeste do campus da Universidade de Stanford. Ele frequentemente entretinha amigos e muitos outros com festas que ele chamava de acid tests, envolvendo música, luzes negras, tinta fluorescente, luzes estroboscópicas, LSD e outros efeitos psicodélicos. Essas festas foram descritas em alguns poemas de Allen Ginsberg e serviu como base para Tom Wolfe. Seu segundo romance, intitulado Sometimes a Great Notion, ou Às vezes uma Grande Noção, aqui no Brasil, era um relato épico de uma das vicissitudes de uma família de registro Oregon que aspirava ao modernista, a grandeza de William Faulkner. Em 1965, após uma prisão por porte de maconha e subsequente suicídio fingido, Keyes foi preso por 5 meses. Pouco depois, ele voltou para casa, no Vale Willamette, e se estabeleceu em Pleasant Hill, no Oregon, onde manteve um estilo de vida isolado e voltado para a família pelo resto de sua vida. Além de lecionar na Universidade de Oregon, uma experiência que culminou em Caverns, em 1989, um romance colaborativo escrito por Casey e seus alunos de pós-graduação, sob o pseudônimo de O.U. Levin, ele continuou a contribuir regularmente com ficção e reportagem para tal publicações como Esquire, Rolling Stones, OUI, Running, The Whole Heart Catalog, e várias literações dessas peças foram coletadas em Kisses Garage Sale, em 1973, e Demon Box, em 1986. Entre 1974 e 1980, Kissy publicou 6 edições de Spite in the Ocean, uma revista literária que apresentava trechos de um romance inacabado, Seven Prayers by Grandma Whittier, um relato da luta da avó de Kissy com a doença de Alzheimer, e contribuições de intelectuais, incluindo Margot S.T. James, Kate Millett, Stuart Brand, Saul Paul Sireg, Jack Sarfat, Paul Krasner e William S. Burroughs. Depois de um terceiro romance, Sailor Song, que foi liberado para críticas mornas em 92, ele se reuniu com os Mary Praxters e começou a publicar trabalhos na internet, até que problemas de saúde, incluindo um derrame, restringiram suas atividades. Kissy também fazia parte da igreja dos Subgênios. Ken Kesey faleceu em 10 de novembro de 2001, aos 66 anos, em Eugene, no Oregon. Voltamos então, e agora eu vou ler uma mensagem da nossa telespectadora Silvia Marques do Cinema Pensante, ela que nos encaminhou. Não, Um Estranho no Ninho não envelheceu, não caiu do galho, continua sendo uma obra viva, vivaz e atual se partirmos do pressuposto de que a realidade descrita no hospital psiquiátrico pode ser vista como uma metáfora da nossa própria sociedade. Somos impelidos a renunciar à nossa liberdade e ao nosso direito de vivermos como bem desejamos. Somos estimulados a nos tornar pessoas medíocres, pasteurizadas, produtivas para um sistema injusto. Somos preparados para sermos hipócritas e covardes. Somos incentivados a abandonar o amor em nome de relacionamentos estáveis, convencionais, que nem deveriam receber o nome de relacionamento, pois já nasceram mortos. Então é isso, eu espero que tenham gostado do nosso programa e até a próxima. Uma boa noite.